Boa noite, irmãos, a paz. Nessa noite nós vamos ler um trecho da Palavra de Deus, um trecho até conhecido nosso, mas gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias, então, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Assim nos diz a palavra, irmãos. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Irmãos, interessante que quando o Senhor Jesus disse essa passagem para os seus discípulos, ele tinha acabado de ali proferir para eles as bem-aventuranças. Ele tinha subido ao monte com seus discípulos e ali ele vinha descrito exatamente todas as bem-aventuranças que, se nós olharmos os versículos anteriores do capítulo 5, nos fala. E interessante entendermos que a bem-aventurança também, ela faz menção a como o cristão ele deve ser. Quais são as características do cristão? E assim foi o que o Senhor Jesus fez ali. Fala, bem-aventurado os que choram, bem-aventurado aqueles que se regozijam. E é exatamente esse o conceito que era o propósito do Senhor Jesus naquele momento. Mas aí chegou, após ele proferir as bem-aventuranças, o Senhor Jesus ele se utiliza de uma metáfora. Ele se utiliza exatamente de um termo que nós acabamos de ler. E ele afirma, ele não indaga, ele afirma: vós sois o sal da terra. Poderíamos parar para pensar por que o Senhor Jesus se utilizou de um produto, até mesmo derivado de junção de dois produtos químicos que unidos têm uma função. E aí, se eu parar para perguntar, esse texto ele é muito conhecido de todos nós, mas será que nós compreendemos realmente qual era o propósito do Senhor Jesus quando ele disse essas palavras? Será que nós realmente compreendemos isso, irmãos? E aí então, que eu faço até uma pergunta: por que o Senhor Jesus se utilizou do sal? Por que ele não usou um outro produto? Por que será? Talvez, se nós olharmos a função do sal, nós vamos ter algumas respostas. O próprio texto, de uma forma indutiva, já nos remete até mesmo já uma resposta. Por quê? Que a palavra nos fala que vós sois o sal da terra. Se porventura o sal vier a ser insípido, o que quer dizer isso? Se ele vier não ter mais sabor, de nada vale. Mas além disso, é importante nós entendermos quais são as finalidades do sal. O sal, no passado, bem longínquo, ele era utilizado para conservar alimentos. Talvez ainda algumas regiões do nosso país, pelo interior deste Brasil, muitas pessoas se utilizam ainda desse recurso do sal. Ele é usado para conservar alimentos. Por isso que hoje nós compramos muitas das vezes um bacalhau, por exemplo, salgado, aquele peixe salgado, que se ele não tivesse aquele sal sobre ele, ele viria a se decompor. Ele entraria no processo de putrefação, ele ia ficar realmente com aquele odor muito forte. Mas o sal ele tem essa característica de preservar, evitar que o alimento se decomponha. Além também dele dar sabor.
É aí que tem um detalhe que o Senhor Jesus queria transmitir para os seus discípulos e também para nós nos dias de hoje. E é exatamente esse detalhe que o Senhor quer nos chamar a atenção. O sal, ele tem uma característica assim, singular, podemos dizer. O sal, ele tem a característica de influenciar o meio onde ele é colocado. Se eu parar para perguntar aqui, primeiramente, até antes de entrar esse detalhe, quero parabenizar as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a vocês que são especiais, são muito especiais nas nossas vidas. Verdadeiramente podemos dizer, sem vocês nós nem estaríamos aqui. Então, parabéns a todas as mulheres. Mas, voltando aqui ao texto, irmãos, se nós pararmos para pensar, então, o sal, quando ele é colocado na comida, nós percebemos a presença do sal. Não percebemos? Eu sei que a grande maioria aqui das irmãs tem uma mão assim de fada, podemos dizer dessa forma, né, para a cozinha. Mas eu, algumas vezes, me aventuro, né, nessa labuta e não me saio muito bem. Eu erro a mão no sal. Aí acaba que o meu feijão, por exemplo, fica um pouco salgado. E aí se percebe, ó, exagerou no sal, Vitor. Exagerei. Agora eu pergunto uma coisa para os irmãos. Alguém aqui já comeu, vou falar de uma forma até um pouco assim, grosseira mesmo, irmão, para nós entendermos, porque é importante a gente ser até lúdico para a gente entender o que o Senhor Jesus queria nos dizer. Mas eu vou perguntar aqui, alguém já comeu aqui um sal feijoado? O sal feijoado? De forma que o feijão impactou sobre o sal? Mas o feijão salgado, alguém talvez já tenha comido em algum momento. Ou outro alimento, não só o feijão, mas um arroz, um macarrão, algo do tipo. E é isso que o Senhor Jesus queria também nos fazer entender, irmãos. Que nós, apesar de estarmos neste mundo, mas não pertencemos a Ele, Ele disse, vós sois o sal da terra. E o que Ele quis nos dizer é que nós estamos neste mundo para influenciarmos o mundo e não sermos influenciados por ele. E é importante entendermos isto. Há um homem, ele é um filósofo da área jurídica, né? Faz parte de um grupo chamado os contratualistas. Seu nome é Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, ele disse em um momento que o homem, ele é fruto do meio em que ele vive. De certa forma, né, em palavras mais simples, podemos dizer que o meio transforma o homem, que é o que a gente muitas das vezes já ouvimos. Não é isso? Quantas das vezes não ouvimos, se você for para ali, você vai, aquele meio vai te transformar. De certa forma, essa frase não está errada, mas eu a complemento com algo a mais. Eu digo até mesmo assim, o meio transforma sim o homem, mas o homem sem Deus. Porque o homem que é um servo de Deus, ou uma serva de Deus, independente de onde ele estiver, ele entende que ele tem que ser o sal da terra, e ele não pode ser influenciado pelo mundo. Ele tem que estar aonde ele estiver, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, seja uma criança mesmo, uma criança também na sua escola, um adolescente, um jovem, aonde estiver, ele tem que estar ali para ser o sal da terra, para influenciar, para poder ali mostrar aquilo que Deus tem operado na sua vida, para que muitos possam ver sobre nós aquilo que falta a eles lá no mundo. E Rousseau, então, irmãos, usou desse termo. E se nós pararmos para analisar e comparar, João Calvino, ele, em seus 5 pontos, ele faz menção a um ponto que fala da depravação total. Isso quer dizer o quê?
voltando um pouquinho ainda em Rousseau, ele dizia também que o homem, pela sua própria natureza, ele é bom. Que o homem, pela sua natureza, é bom. Isso nós já podemos dizer que é uma inverdade. Isso não condiz com a verdade, porque toda a palavra nos mostra o contrário. E nós vamos adentrar um pouquinho, vamos ver exatamente por quê. Se nós pegarmos, por exemplo, a experiência de Davi. Davi foi o rei de Israel. Davi foi um homem que realmente agradou aos olhos do Senhor, enquanto não pecou. Mas houve um momento em que ele pecou. E ele ali no Salmo 51, ele vai diante de Deus suplicar o perdão. E ali ele fala assim, mas Deus, cria em mim um coração puro. Por que ele não disse assim, Deus, faz do meu coração um coração puro? Ele falou, cria em mim um coração puro. Quer dizer que pela sua própria natureza, ele não poderia ter jamais um coração puro. Era necessário uma operação da parte de Deus para criar esse coração puro e reto na vida de Davi, assim como também nas nossas vidas. Então a fala de Rousseau, ela não condiz com a verdade quando ele diz que o homem, pela sua própria natureza, ele é bom, ele é puro, ele é reto. Não é. Pelo contrário. E aí nós adentramos ao ponto da depravação total, que João Calvino faz menção. E tem realmente todo um respaldo na palavra. E nós vamos ver isso ao decorrer da palavra. Que o homem, na sua própria natureza, ele é errôneo nas suas atitudes. Ele é pecador. Nós já estávamos condenados já à morte, mas pela graça de Cristo Jesus, em doar a sua vida na cruz do Calvário por amor a nós, é que nós pudemos alcançar o perdão dos nossos pecados, lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, encontrarmos a graça e termos acesso à salvação em Cristo Jesus. E interessante, irmãos, que voltando então agora a alguns exemplos de homens, segundo a palavra nos mostra, que foram influenciadores em suas épocas. Foram homens que não foram influenciados pelo meio onde eles viviam. Eles não aceitaram ser influenciados pelo meio. São tantos, se nós pegarmos a palavra de Deus, vamos pegar tantos. Aqui nós vamos falar de alguns. Primeiro deles que nós vamos falar, Noé. Noé, naquele tempo, aquela região dele, pouco chovia. Pouco se chovia. Foi um momento onde Deus olhou, a terra se multiplicava, a violência e a corrupção. Era algo assim, tão obscuro. Chegou ao ponto de a palavra nos dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E ali Deus até mesmo disse, eu vou extinguir com o homem sobre a face da terra. Mas ele olhou e viu um homem justo. Ele viu um homem que não se corrompeu como toda aquela população da época. Foi Noé. Noé e sua família. Noé, se nós pararmos para analisar, irmãos, quando ele recebe do Senhor a orientação para a construção da arca, em uma região onde pouco chovia, muitos com certeza chamavam ele de louco. Você é louco de fazer uma arca aqui, não tem nem mar, não tem nem água por direito? Você é louco. Se ele deixasse se influenciar por essas palavras, por certo ele teria desistido daquilo. Mas ele preferiu ainda estar com a promessa de Deus, seguir a orientação de Deus e influenciar, e não ser influenciado pelo mundo. E ali, se nós olharmos nos dias atuais, eu não sou um exímio expert nessa parte de redes sociais, meus filhos brincam muito comigo e falam, pai, você, para isso, eu falo, realmente, para isso não tenho nada, não sei, conheço nada. Mas eu posso até mesmo dizer que se nós pensássemos, Noé, naqueles dias, se for falar assim, quantos seguidores Noé teria? Irmãos, podemos dizer que, quiçá,
7 seguidores. Seria a esposa, seus 3 filhos, mais suas 3 noras. 7 seguidores. Quiçá se as noras também seguiriam Noé, não sei. Mas nós acreditamos que sim. Elas foram juntas, né, participaram daquele livramento também e se beneficiaram também daquele recurso, porque Noé achou graça aos olhos de Deus, é o que nos diz a Bíblia. Outro homem também que teve também essa experiência de poder influenciar e não ser influenciado pelo meio em que ele vivia, Moisés. Moisés foi deixado pelos seus pais ali num cesto de vime, foi colocado no rio. Ali a filha de Faraó encontrou, levou para sua casa aquele bebê, cuidou, criou como seu próprio filho, mas chegou um momento em que Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu o vitupério de Cristo. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que por um curto espaço de tempo ter o prazer de ser chamado filho da filha de Faraó. E olha que ele foi criado no meio do Egito, em meio àquela idolatria, em meio a todo aquele povo que se prestava diante de deuses pagãos. Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus. Outros também que tiveram essa experiência, José foi um homem também, quando jovem, amava sua família, seus irmãos, procurou seu pai lhe orientou a ir ao campo, atrás dos seus irmãos, ali ele foi, chegando lá, seus irmãos entendiam que o pai tinha um zelo, um afeto maior com José do que com eles. E aí pegaram José e, de uma forma traiçoeira, o venderam para Potifar, oficial da guarda de Faraó. José ainda era um jovem. Poderíamos pensar também da mesma forma. José tinha tudo para ser um jovem revoltado, como se diz nos dias atuais, revoltado com a vida. Por quê? Ele mesmo, com todo um sentimento tão puro para com seus irmãos de uma forma traiçoeira, fizeram isso com ele, o pegaram e o venderam. Mas José foi levado ali para a casa de Potifar, achou graça aos olhos também do dono da casa. De uma forma traiçoeira, a mulher de Potifar também tentou fazer com que ele se corrompesse. Poderia também pensar assim, ele já estava vivendo ali na casa de Potifar, poderia se corromper. Ele não se corrompeu, irmãos. Ele se manteve firme como o sal da terra. Ele ainda assim foi acusado injustamente, foi levado para a prisão. Na prisão, o que voltou a acontecer? Encontrou graça aos olhos do carcereiro. O carcereiro praticamente deixava José ali naquele cárcere ele à vontade, não temia nada. E ali veio o momento em que ele veio decifrar o sonho, né, de Faraó. Foi levado também para o reino de Faraó. Foi colocado como governador do Egito. Tinha tudo para se corromper pelo meio em que ele vivia. Tinha ou não tinha? Com certeza. Mas ele preferiu fazer com que aquilo que Deus tinha de um propósito para a vida dele era ser o sal da terra, ser a luz do mundo. Outros irmãos também, Daniel, seus amigos, também toda uma sociedade se dobrando diante de Nabucodonosor, e ali também colocaram para que eles também se encurvassem, se participassem da mesa que foi ofertada. Ele e seus amigos se negaram, falaram, não vamos, nós vamos participar da mesa do rei. Foram levados para a cova dos leões,
e lá tiveram uma experiência profunda, porque Deus honrou a decisão daqueles homens e não se corromper com as iguarias do rei. Jeremias também, o profeta Jeremias foi outro, que também teve toda a condição de se corromper pelo meio, porque o povo de Israel naquele momento era idólatra, havia se esquecido de todas as experiências que Deus havia lhes dado no Egito quando estavam cativos, se perderam, se corromperam até mesmo com a idolatria. Mas Jeremias, o profeta, ele ia diante de Deus e clamava pelo povo. Ele não deixou se levar pela influência do povo. Ele preferiu ser o sal da terra e tentar influenciar o povo para se arrepender dos seus maus caminhos, para que pudessem entender que se buscassem a Deus de todo o coração, eles encontrariam o Senhor. Porque é o que a palavra nos diz. Deus disse assim: buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor, e serei achado de vós. E Jeremias foi um instrumento para esse momento, irmãos. Coisa mais sublime. Coisa mais sublime. Outros também que nós podemos dizer na palavra, mas uma experiência também que nós temos é de Paulo. O apóstolo Paulo também foi um homem que também influenciou muito na sua época. Tanto é que ele, de perseguidor do povo de Deus, em determinado momento, diante da sua ignorância, ele perseguiu o povo de Deus com veemência. Ia contra o povo de Deus, mas ele teve a experiência, o encontro com o Senhor Jesus, que transformou sua vida. A partir daquele momento, a vida de Paulo virou outra, podemos dizer assim. Ele passou a ser perseguido, porque ele entendeu que ele estava sendo chamado para ser influenciador, e não ser influenciado por ninguém. E ele passou então as viagens missionárias, a levar a palavra de Deus a tantos povos que precisavam. Quantas igrejas cresceram, foram abertas, se formaram a partir da vida de Paulo? Muitas igrejas, muitas vidas foram alcançadas através da vida de Paulo. E aí fica a pergunta para nós nos dias de hoje, irmãos: é diferente a responsabilidade que esses homens tiveram de ser o sal da terra em suas épocas? É diferente da época dos nossos dias atuais? Não é diferente. Nós precisamos colocar em prática essa atribuição que o Senhor Jesus nos colocou, porque Ele não nos perguntou, Ele nos chamou, nos escolheu e nos disse: vós sois, Ele afirmou, o sal da terra. E Ele quis dizer exatamente o que? Nós estamos aqui para influenciarmos neste mundo. E é triste, irmãos, quando nós vemos há um estudo do Instituto Moody, ali em Chicago, nos Estados Unidos, recente esse estudo, onde foi levantado qual é o percentual de cristãos que foram instrumento, foram usados para levar uma outra vida a ter uma experiência de salvação com Cristo Jesus. Eu imaginava, irmãos, antes de ver o número, algo assim em torno de aproximadamente 30% dos cristãos foram usados, 25%. Pasmem, irmãos, infelizmente, o número que nós temos hoje, que foi levantado, é que somente 5% dos cristãos foram usados para poder levar uma vida até a experiência da salvação em Cristo Jesus. É um número tão pequeno, muito pequeno. E aí que nós vemos assim, o quanto nós estamos deixando talvez de fazer, de exercer essa responsabilidade que o Senhor Jesus nos confiou, de influenciarmos aonde estivermos, para levarmos vidas a ter experiência da salvação. E aí, irmãos, que nós precisamos compreender que, por isso que o Senhor Jesus disse também,
que o mundo nos odeia porque nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. E o mundo nos odeia por isto. No Evangelho de João, seu capítulo 17, depois os irmãos podem ler, os irmãos vão ver. Porque nós estamos no mundo, mas não pertencemos, então nós não podemos nos fazer como eles. Estava conversando há pouco agora com o pastor sobre esses detalhes. Quantos e quantos hoje entendem que eu preciso me fazer como o fraco para atrair o fraco? Eu preciso também me corromper para atrair o corrompido? Não posso. Não é esse o propósito que o Senhor Jesus quer de nós. O que o Senhor Jesus quer de nós é que sejamos o sal da terra, que possamos influenciar no meio onde estivermos e não sermos influenciados por nada externo. Entendermos que nós somos o sal para evitarmos a decomposição deste mundo. Assim como é usado o sal para não permitir que o alimento se decomponha, que também não possamos permitir que esse mundo venha a se decompor. Que possamos ser instrumentos para isto. Irmãos, para finalizarmos aqui, a palavra de Deus ela é tão rica que o Senhor nos fala que, ao final deste versículo, porque se porventura o sal deixar de ser insípido, de que ele vale, senão para jogar fora e ser pisado pelos homens? Olha o juízo. Isso é interessante entendermos também, que esse atributo de sermos o sal da terra, ele não é vitalício conosco, não. Nós temos que cuidar para que isso não se perca. Por isso que o Senhor Jesus, se o sal deixar de ser insípido, se o sal passar a ser insípido, se o sal passar a ser insípido, quer dizer, se ele não tiver sabor, de que vale? Nada. Vai ser jogado fora, vai ser pisado pelos homens. Uma outra situação que eu preciso também passar para os irmãos, para nós pensarmos, irmãos, o quanto precisamos compreender melhor esse texto da palavra e aplicarmos. Hoje, os irmãos imaginam qual é a religião que mais cresce no mundo? Qual, pastor? Exatamente, o islamismo. O islamismo tem crescido numa velocidade ferrenha, ao ponto de dizerem que, antes do fim deste século, o número de muçulmanos será mais do que o dobro de cristãos no mundo. Já existe projeto de lei tramitando já nos bastidores do Congresso para poder aplicar o conhecimento islâmico dentro das escolas. E nós não podemos aceitar que isso adentre a nossa casa, que isso venha para a nossa família. E aí, irmãos, que nós precisamos colocar em prática esse atributo, ser o sal da terra. Primeira coisa, eu tenho que ser o sal da terra dentro da minha casa, influenciar os meus filhos, influenciar a minha esposa, fazer com que eles entendam também que eles têm que multiplicar este conceito, também ser o sal da terra nas suas escolas, em seus locais de trabalho, para que porventura, quando isso vier a acontecer, se vir a acontecer, e tentar implementar esse tipo de conhecimento maligno na mente dos nossos filhos, das nossas crianças, que eles possam verdadeiramente conhecer a palavra de Deus, que eles possam entender que eles são também sal da terra e luz do mundo, para não aceitarem esses maus ensinos, para não participarem destes maus ensinamentos. E assim, irmãos, para nós fecharmos essa exposição da palavra, essa semana eu li um texto, e esse texto me marcou muito. O texto nos fala de um homem, um servo de Deus, chamado Paul Washer. Paul Washer, ele colocou uma frase, ele disse assim:
Nós não podemos conhecer a Deus na sua plenitude se o mundo nos influencia mais que as Escrituras de Deus. Se eu permitir que o mundo me influencie mais do que a palavra de Deus venha influenciar na minha vida, eu não posso conhecer a Deus. Eu serei lançado fora, serei pisado pelos homens. E não é esse o propósito de Deus. Ele nos chamou para que possamos ser sal nesta terra, para que possamos ir e dar frutos, e o nosso fruto permaneça na presença de Deus. Amém, irmãos?